A conização é um procedimento que assusta muitas mulheres, principalmente após um resultado de exame alterado. Mas hoje eu vou te explicar de uma forma simples e clara o que é a conização e para que ela serve. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. A conização é um procedimento ginecológico em que retiramos uma pequena parte do colo do útero. Eu sei que isso pode assustar, mas é mais simples do que parece e já já você vai entender tudinho. Essa retirada tem um formato de cone e por isso recebe o nome de conização. O objetivo é retirar a área do colo do útero que apresenta alterações celulares, normalmente identificadas por meio dos exames de Papa Nicolau, testes de HPV e colposcopia. Inclusive, se você já teve que fazer uma conização, me conta aqui nos comentários como foi. E para que serve a conização? Ao retirarmos essa área alterada, conseguimos encaminhar todo esse material para a biópsia, e isso traz 3 vantagens principais: confirmar o diagnóstico, remover completamente a lesão e evitar que essa lesão progrida para o câncer. Ou seja, a conização é um procedimento preventivo que impede a progressão, a evolução da lesão para o câncer. E isso muda completamente a nossa forma de olhar para esse procedimento. Certo, Camila, mas então quando a conização é indicada? Essa é uma das principais dúvidas que recebo no consultório. A conização não é indicada para todas as mulheres com HPV. Ela costuma ser indicada nas seguintes situações: quando há uma lesão de alto grau que foi identificada na colposcopia e na biópsia, na persistência de uma lesão de baixo grau por mais de 2 anos, ou na discordância de exames, ou seja, quando há uma discrepância nos resultados do Papa Nicolau, colposcopia e biópsia. Isso porque a conização permite a retirada de uma área maior do colo uterino, contribuindo para um diagnóstico mais preciso. Mas vale lembrar, meninas, que essas são as indicações principais. Cada caso deve ser avaliado individualmente. E a conização é considerada uma cirurgia? Antes de eu te contar, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo com suas amigas. Sim, a conização é considerada um procedimento cirúrgico, mas normalmente ela é bem rápida. Ela pode ser realizada de 2 formas: com uma alça elétrica, chamada de LIP, ou CAF, que é a cirurgia de alta frequência, ou por meio do bisturi frio. O procedimento costuma ser feito em ambiente hospitalar ou centro cirúrgico e dura, em média, 30 a 60 minutos. Camila, e a conização dói? Como é a recuperação? Durante a conização, a paciente não sente dor porque ela está anestesiada. Não é necessário dar pontos e as mulheres costumam ter alta no mesmo dia, algumas horas após o procedimento. No pós-operatório, é esperado a ocorrência de algumas cólicas, um sangramento vaginal de pequena intensidade e um corrimento mais escuro nas primeiras semanas da cirurgia. A recuperação costuma ser tranquila, mas é importante tomar as medicações conforme a receita médica, manter a abstinência sexual por 20 a 30 dias ou até a liberação médica, evitar atividades físicas intensas e banho de mar e piscina nos primeiros 5 a 7 dias, além de retornar no consultório entre 7 a 15 dias da cirurgia para avaliar a cicatrização do colo uterino e checar o resultado da biópsia. Vale lembrar, meninas, que a conização não elimina o vírus HPV. O que ela faz é apenas remover a área do colo uterino que já sofreu alterações por esse vírus. Por isso, o acompanhamento após o procedimento continua sendo fundamental. Certo, Camila, mas como funciona esse acompanhamento? Após a conização, a paciente deve manter o segmento com exames periódicos, e isso inclui o Papa Nicolau, o teste de HPV e a colposcopia. A escolha do exame e o tempo de acompanhamento dependerá do resultado da biópsia e das margens cirúrgicas, se elas foram livres ou não, ou seja, se a lesão foi completamente removida durante a conização. Outra recomendação é a vacinação contra o HPV. E se você quiser saber mais detalhes sobre a vacina, assista meu próximo vídeo. Um beijo!